Olá, vamos falar hoje do Poder Executivo do Distrito Federal. Estamos falando do artigo 87 ao artigo 107 da Lei Orgânica. Então, fique atento, a partir do artigo 87, venha comigo, vamos falar do Executivo. E o Executivo, claro, ele é exercido pelo governador. Então, exercido pelo governador. É auxiliado tanto pelo vice-governador como pelos secretários de Estado. Secretários de Estado. Bom, aqui você fique atento ao seguinte, isso é a abertura da nossa lei orgânica, eu falo que o governador é ele que exerce o poder executivo, agora auxiliado pelo vice-prefeito, pelos secretários de Estado. Eu não tenho Estado, aqui é o DF, mas a nossa terminologia é de secretário de Estado do Distrito Federal, ok? Secretário de Estado. Legal? Auxilia o governador do Distrito Federal. Vamos continuar aqui, observe só. Eleição do governador. Eu tenho que saber que a eleição do governador ela vai se dar em primeiro turno ou em segundo turno. Primeiro turno, no primeiro domingo de outubro. E, claro, será eleito aquele que alcançar a maioria absoluta dos votos, menos votos brancos, menos votos nulos. Então, aquele que no primeiro domingo de outubro, alcançar a maioria absoluta dos votos, excluindo branco e nulo, será eleito governador do Distrito Federal. Caso isso não ocorra, eu irei para um segundo turno, no último domingo de outubro. E aí, no último domingo de outubro, vai para o segundo turno os dois candidatos mais votados. E aí será eleito quem alcançar a maioria absoluta dos votos. Ok? Então, primeiro turno, primeiro domingo de outubro, eleito quem alcançar a maioria absoluta. Segundo turno, se não tiver ninguém que alcançou a maioria absoluta, os dois mais votados vão ao segundo turno, e aí sim, aquele que alcançar a maioria dos votos, ou a maioria absoluta, porque é a maioria absoluta, será eleito governador do Distrito Federal. Aí tem que ter cuidado com uma coisa. Algumas regras a lei orgânica fala. Ela diz o seguinte, se antes do primeiro turno houver falecimento, desistência ou impedimento do candidato a governador, eu posso substituir o candidato. Então tem algum impedimento? Pode ser substituído o candidato antes de acontecer o primeiro turno. Agora, se isso acontecer após o primeiro turno e antes do segundo turno, nós tivemos a morte do candidato a governador, o falecimento ou impedimento, aí a chapa toda ela vai ser encerrada. Eu vou chamar o terceiro colocado, se existir, para participar do segundo turno. E se isso acontecer depois do segundo turno, antes da posse, agora acabou o segundo turno, teve a morte do governador, ou o impedimento, ou a desistência, o candidato a vice, que foi eleito, ele assume o governo do Distrito Federal. Então são três momentos interessantes. Se você observar, se foi antes do primeiro turno, substitui. Pode substituir a chapa, pode fazer uma nova chapa. Se foi depois do primeiro turno, antes do segundo turno, acabou a chapa, o terceiro colocado participa do segundo turno. E se isso acontecer depois do segundo turno, aí o candidato a vice, ele assume o governo, toma posse no dia 1º de janeiro. Ok? Cuidado com isso, atento, isso é regra da nossa lei orgânica. Vamos continuar e vamos ver. O mandato do governador, ele é de 4 anos. Começa com a posse no dia 1º de janeiro. Quando eu falo começa com a posse, a lei orgânica acaba dando um prazo de 10 dias para que o governador venha tomar posse. Como assim? Se a posse é 1º de janeiro e a lei orgânica acaba dando um prazo de 10 dias. A lei orgânica fala o seguinte, 1º de janeiro a posse. Se o governador não tomar posse em 10 dias, o cargo do governador ficará vago, vai ter vacância. Vamos ter uma substituição do governador, salvo se houver algum motivo relevante, uma força maior. Mas ele dá um prazo de 10 dias, ou seja, se você não tomar posse no dia 1º, você pode tomar posse nos próximos 10 dias. Mas se isso não acontecer, terá vacância do seu cargo, ok? Então, além do dia 1º de janeiro, o governador não quer tomar posse, eu não vou tomar posse.
Eu não gosto de cerimônia, de festa. Eu vou tomar posse nos próximos 10 dias. Perfeito, sem problema nenhum. Agora, se isso não acontecer, salvo força maior, o seu cargo se tornará vago. Vamos continuar, vamos na sequência do poder executivo. Eu tenho que saber que existem umas regras de elegibilidade, ou seja, regras para se registrar como candidato a governador do DF. E essas regras taxativas, previstas na nossa lei orgânica, é ser brasileiro, ter nacionalidade. E aí eu tenho que saber, pode ser brasileiro tanto nato quanto brasileiro naturalizado. Não tem problema. Tem que ser brasileiro. Tem que estar em pleno exercício dos direitos políticos. Ou seja, não pode ter direitos políticos suspensos, nem ter perdido os direitos políticos. Tem que estar em dia com seus direitos políticos. Tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição do DF, pelo prazo fixado em lei. Claro, a lei fala que tem que ter, durante um ano, ele tem que ter domicílio eleitoral, significa que ele tem que ter título de eleitor no Distrito Federal. Tem que votar no Distrito Federal. Tem que ter filiação partidária. Aqui é interessante, não existe candidatura avulso. Não tem como ser candidato a governador se não tiver afiliado a um partido político. Idade de 30 anos. Atento aqui, várias provas tentam colocar a idade como sendo 35 anos. Aqui é 30 anos. Alistamento eleitoral tem que ter título de eleitor. Aqui é interessante, se você olhar, mas ó, o inciso 3 com o inciso 6 é muito próximo. Tem que ter domicílio eleitoral, título de eleitor no DF. Tem que ter título de eleitor no inciso 6. Ou seja, essa redundância, ela veio da própria Constituição Federal. Tranquilo? Então ela veio da própria Constituição Federal, essa redundância. Perfeito. Então fiquem atentos a esses detalhes. Regras de elegibilidade. Então, brasileiro nato ou naturalizado, idade de 35 anos, cuidado. A gente sabe que 21 é para ser secretário de Estado, 21 anos para ser deputado distrital, mas governador é 30. 35 é para ser senador, para ser presidente da República, ok? Para ser deputado federal, basta ter 21. Mas governador, temos que ter 30 anos de idade. É uma regra que veio da Constituição e está prevista na nossa lei orgânica. E isso costuma cair na sua prova, tá bem? Vamos continuar, vamos comigo. Vamos dar uma olhada aqui em regras de elegibilidade. Terminamos. Escala sucessória do governador. Como é que é essa substituição do governador? Eu tenho que saber que substituto do governador é sempre o vice-governador. Então, se o governador estiver impedido, pode ser um impedimento temporário, pode ser um impedimento permanente. Se o governador morreu, o vice assume. Se o governador viajou, o vice assume. O vice é o substituto nato do governador. Em qualquer caso, seja em caso de impedimento temporário, seja em caso de vacância. O vice é. E aí, se o vice assumir em caso de vacância, fica sem vice. O vice fica como governador. Fica sem vice? Fica sem vice. Tem problema? Não. Mas se só o vice morrer e o governador não morrer, fica sem vice. Fica o governador. Eu tenho que ter um nesse primeiro momento. Então, em caso de impedimento do governador, assume o vice. Se for só do vice, fica o governador. Não temos problema nenhum. O vice é o substituto nato do governador do Distrito Federal em caso de impedimento temporário, em caso de vacância. Agora, eu tenho que ter cuidado, é que se houver um impedimento dos dois, do governador e do vice, ao mesmo tempo, o que acontece? Se fosse temporário, esse impedimento, eu tenho uma regra. Se for impedimento definitivo dos dois, eu tenho outra regra. Então vamos comigo, vamos entender isso para a sua prova. Impedimento do governador e do vice-governador do Distrito Federal. Em caso de vacância ou em caso de impedimento apenas. Então, se for só um impedimento temporário, um impedimento temporário. Se é impedimento temporário, eu vou ter uma escala sucessória a seguir. Qual é a escala sucessória? Governador e vice estão impedidos. Quem assume?
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ah, caso o presidente da Câmara esteja impedido, quem assume? Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Opa! Então, no DF, eu tenho aqui um caso diferente. Por que diferente? O judiciário, ele não faz parte do Distrito Federal. Ele é organizado e mantido pela União. No artigo 52 da nossa lei orgânica, eu falo que eu só tenho 2 poderes organizados e mantidos pelo Distrito Federal. Quais são os 2 poderes? Legislativo e executivo. Judiciário é um órgão organizado pela União. Então, nessa regra que criaram para o Distrito Federal, eu chego agora e coloco na escala sucessória o TJ podendo assumir. Governador e vice estão impedidos temporariamente, eu chamo o presidente da Câmara. Se ele estiver impedido, eu chamo o presidente do TJ para assumir. Já aconteceu? Já, por 2 vezes, até o exato momento. E assumiu. Foi questionado e falou, não, aqui não tem problema. Alguns doutrinadores, como o professor José Afonso da Silva, ele fala que isso não pode acontecer jamais. Um órgão federal assumiu o governo do Distrito Federal. Ok? A doutrina seguida por José Afonso da Silva é contra. Ok? A doutrina é contra. Agora, para a nossa lei, está previsto o TJ assumindo e já assumiu. Ok? Então, atento a isso que está valendo no Distrito Federal. Tranquilo? Bem, e se houver vacância? Ah, agora não foi impedimento, foi vacância do governador e do vice-governador. O governador e o vice renunciaram, morreram. Os 2, não temos mais governador. Eu tenho que fazer o quê? Novas eleições. Houve vacância, novas eleições no Distrito Federal. Como? Observa, vacância. Se essa vacância ocorrer, o mandato do governador é de 4 anos. Então, durante o mandato do governador de 4 anos, se esta vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, eu vou ter eleições diretas. Ué, o que vai acontecer? Nós, os eleitores, iremos participar. Uma eleição que ocorre no máximo em 90 dias. Então, em 90 dias eu tenho eleições diretas. Ah, mas se isso acontecer nos 2 últimos anos do mandato, eu também vou ter eleições, só que agora as eleições serão indiretas. Ocorrerão em 30 dias. Legal, vai ser uma eleição indireta. Mas quem é que vota? Ah, aqui são os deputados. Deputados distritais, que serão os eleitores. E aqui em cima? Aqui é o cidadão. É o cidadão que vai votar, que são os eleitores do Distrito Federal. Ok? Então, cuidado. Se houver vacância, e essa vacância tem que ser dupla, porque aqui é a vacância do governador e do vice-governador, vacância dupla, nos 2 primeiros anos, eleições diretas, o cidadão que vota, eleição ocorre em 90 dias. Se for nos 2 últimos anos, eleições indiretas, ocorrem em 30 dias, e quem vota? Os deputados distritais. Bom, gente, então, atento. Isso já aconteceu no DF. Então, se houver vacância, teremos eleições. O DF já fez uma eleição indireta, ok? Aconteceu. E aí, os deputados distritais votaram, escolheram o governador. Enquanto não tem eleição, é só uma substituição temporária. Segue aquela escala sucessória. Lembra? O presidente da Câmara assume, presidente do TJ assume. Agora, depois eu tenho a eleição e aí assume definitivamente. E quem assume? Vai ficar quanto tempo? Apenas complementa o mandato. O mandato é de 4 anos para quem é eleito normalmente. Quem só assume o mandato durante o mandato teve uma vacância, ele só vai completar o período do governador. Ok? Tranquilo? Vamos então. E aí, eu faço eleição aqui para quem? Para governador e para vice-governador.
eu vou ter que preencher, nesse caso, os 2 cargos. Tranquilo? Venha comigo, vamos continuar. Estamos no Poder Executivo e agora umas OBs importantíssimas. Primeira OBs, em qualquer dos casos, os eleitos deverão apenas completar o mandato. Já falei, então não é de 4 anos. Perfeito? Atento a essa OBs. Segunda OBs, governador e vice-governador deverão residir no DF. Ok? Regra de residência, previsto na lei orgânica. Tem que morar aqui no DF. Terceira OBs, governador e vice-governador poderão afastar-se durante 30 dias a título de férias. Eu tenho que ter cuidado, porque um afastamento superior a 15 dias, tanto do governador quanto do vice-governador do Distrito Federal, tem que ter autorização expressa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A Câmara Legislativa aprova um decreto legislativo autorizando o governador e vice-governador a se ausentar do DF, por um período superior a 15 dias. E se ele se afastar sem autorização, é caso de perda do mandato, ok? Agora, o governador tem direito a 30 dias de férias, tranquilo? E essa regra, ela veio. Então, fora desse período de 15 dias, ele tem um direito previsto na lei orgânica de 30 dias. Então, olha só, o governador tem direito a se afastar 30 dias a título de férias, ok? E quem assume? Se o governador sair, assume o vice. Se só o vice sair, fica sem vice. Não teremos vice. E se os dois? A lei orgânica não proíbe, mas se os 2 saírem, assume o presidente da Câmara. Ok? Tranquilo. Vamos continuar. Mais uma OBs importantíssima. Aplica-se ao governador e o vice-governador no que couber as proibições e impedimentos estabelecidos para os deputados. Ou seja, existem alguns impedimentos de deputados e esses impedimentos, eles vão se aplicar ao governador no que couber? Sim, no que couber. Se você observar esses impedimentos previstos na nossa lei orgânica, lá no artigo 62 da nossa lei orgânica, impedimento para deputado distrital, ele fala, o deputado distrital não pode advogar contra o DF. O governador, se for advogado, também não pode. O deputado distrital, ele não pode ser proprietário de empresa. Então o governador também não pode. Proprietário de empresa que venha gozar de favor do Distrito Federal. O governador, então ele segue os impedimentos no que couber dos deputados distritais? Perfeito. Então você vai lá no artigo 62 da nossa Constituição, ou olha a aula do Poder Legislativo, vamos ver os impedimentos dos deputados distritais, impedimentos que começam com diploma, impedimentos que começam com a posse, e eu vou aplicar ao governador no que couber. Ok? Agora, tem mais um impedimento, que esse é só para o governador, acompanhe aqui comigo. Perde o mandato o governador que assumiu outro cargo ou função, salvo se esse cargo ou função for para o concurso público, ok? Então tem que ter cuidado, porque a nossa lei orgânica fala, perde o mandato se assumir outro cargo, mas o governador ele pode se licenciar para poder tomar posse em um cargo. Ele acabou de ser convocado no concurso para professor que ele fez, da Secretaria de Educação. Fui chamado para professor lá, e eu vou assumir o meu cargo, peço uma licença, assumo o meu cargo de professor e volto para o mandato licenciado. Então, o governador ele pode ter um cargo público, mas ele vai estar licenciado para assumir o governo do DF. Perfeito? Mas ele perde se assumir outro cargo. Não tem como ele se licenciar para assumir um cargo de ministro. O governador vai ser ministro de Estado, ele foi convocado para ser um ministro. Não pode. Ok? Tem que ser governador, senão ele vai perder o cargo dele. Tranquilo? Vamos seguir, vamos ver. Foro especial do governador. Eu tenho que saber que foro especial significa um juízo especial para julgar o governador em caso de crime. Foro especial é só para crime. A pessoa comum que comete um crime, ela vai ser julgada, por exemplo, um crime comum, ela é julgada por um juiz. Ela vai para a vara. Quer dizer que a pessoa comum vai para a vara? Vai para a vara. Agora, o governador, em caso de crime, ele tem um foro especial. Eu tenho que saber se esse crime é um crime comum ou se esse crime é de responsabilidade. Porque aí o foro, ele vai ser diferente.
Tranquilo? Então vamos comigo, e eu coloquei aqui uma tabela para que você não erre na sua prova. Se esse crime for comum, ele é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Bom, o que é crime comum? É um crime que tem pena. Crime comum é um crime que tem pena. Porque se esse crime ele não for um crime comum, ele for um crime de responsabilidade, ele é julgado perante a Câmara Legislativa. Eu tenho que ter cuidado para não confundir crime comum com crime de responsabilidade. Crime comum geralmente está previsto nas leis penais, Código Penal, crime comum, homicídio. Então, eu vou lá nas leis penais e vejo os crimes que possuem pena. E crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade está previsto na própria lei orgânica, traz um rol de temas que ela copiou da Constituição Federal. Quais são os casos que o governador comete um crime de responsabilidade? Geralmente é um crime de desobediência, por ele não ter cumprido as leis, não ter cumprido a Constituição, não ter cumprido uma decisão judicial, ter desrespeitado direitos individuais, sociais, direitos políticos. Vamos ver essa relação dos crimes de responsabilidade, ok? Agora, se for crime comum, ele está sujeito a ser processado pelo STJ. Se for crime de responsabilidade, que não tem pena, tem apenas uma punição de ser destituído do cargo, deixar de ser governador e ser, claro, ou ficar 8 anos inelegível. E crime de responsabilidade é chamado de impeachment. Lembra do impeachment? Ok? Então eu tenho que ter cuidado. Venha comigo, olha esse nosso quadro aqui. Crime comum, STJ. Crime de responsabilidade, que é o famoso impeachment. Ele será julgado perante a Câmara Legislativa. Eu tenho que ter cuidado. Para a sua prova, perante a Câmara Legislativa, vai estar tranquilo na sua prova. Perante a Câmara, é assim que fala a nossa lei orgânica. Agora, eu tenho que saber que o Supremo Tribunal Federal, ele fez uma súmula que ele fala que crime de responsabilidade, só quem pode definir é a União. Ela que vai definir, ou seja, o Congresso Nacional que define. E aí nós temos uma lei federal, que é a Lei 1079 de 1950, que ela fala que em caso de crime de responsabilidade, o governador será julgado por um tribunal misto, formado tanto por deputados distritais quanto por desembargadores. É um tribunal misto. Isso acontece perante a Câmara, sendo presidido esse julgamento pelo presidente do TJ, ok? Então, inclusive, se caiu numa prova da Câmara Legislativa que quem define as regras e processamento de crime de responsabilidade é a Lei 1079 e não a Lei Orgânica do DF, e deu verdadeira essa questão. Agora, claro que isso pode cair numa prova mais específica. Normalmente a prova vai colocar, venha comigo, apenas isso. Se cometer crime de responsabilidade, é julgado perante a Câmara Legislativa. Ponto. Perante a Câmara, não falei como é que vai ser, mas na Câmara nós sabemos que as regras, elas vão vir naquela Lei 1079 de 1950, lá fala da possibilidade de um tribunal misto. Agora, o governador do DF, ele possui a imunidade, eu vou falar mais embaixo de novo, essa imunidade processual de só ser processado se houver uma autorização expressa da Câmara Legislativa, a famosa admissibilidade da Câmara Legislativa. Então, para ser processado, o governador necessita de 2/3 de voto, de aprovação de voto dos deputados distritais. Ou seja, eu preciso de 16 votos para processar, para autorizar a processar o governador. Então, STJ, você só vai poder processar o governador se você tiver uma autorização expressa da Câmara. Crime de responsabilidade só vai ser aberto se tiver uma autorização expressa da Câmara. E aí, quando for o STJ autorizado a processar o governador, ele ficará suspenso de suas funções quando o STJ receber a denúncia. Ele ficará suspenso de suas funções quando a Câmara Legislativa abrir o processo de crime de responsabilidade. Então, ele vai ficar suspenso pelo prazo de 180 dias. Eu tenho que ter cuidado, porque isso é muito técnico. Ele fala bem assim, cai na prova isso. Governador, você vai ficar suspenso por até 180 dias, porque pode
acabar isso antes. E esse é um prazo para que o judiciário ele faça o julgamento. Agora, 180 dias começa a contar quando o STJ receber a denúncia. Significa quando ele concordar em processar o governador. Aí está suspenso. Quando a Câmara Legislativa abrir um processo de crime de responsabilidade, inicia imediatamente a suspensão do governador. E a suspensão, ela vai a 180 dias e ele é suspensa, isso, acaba a suspensão, se não houver a conclusão do processo nesse período. E aí a nossa lei orgânica fala, governador, você volta às suas funções, se após 180 dias o STJ não concluir o processo, a Câmara Legislativa, através lá daquela comissão mista, não concluiu o processo de crime de responsabilidade. Ok? Olha para o quadro. E aí fica claro. Foro, STJ, crime comum, crime que tem pena, desde que tenha admissibilidade da Câmara por 16 votos e, claro, fica suspenso por 180 dias após o STJ receber a denúncia e essa suspensão acaba se o processo não for concluído no prazo de 180 dias. O governador volta sem, claro, impedimento de continuar o processo, mas aí ele vai estar no cargo dele. Perante a Câmara, será julgado em caso de crime de responsabilidade, desde que seja aprovado pela Câmara Legislativa. Agora ele fica afastado por 180 dias quando a Câmara abrir o processo contra ele. Essa suspensão vai acabar se nesse período de 180 dias não houver a conclusão do processo. Continua o processo, o governador retorna. Ok? Crime comum, crime que tem pena, crime de responsabilidade, o famoso impeachment, crime que vai dar o crime de responsabilidade, a famosa destituição do cargo do governador. E além de ser destituído do cargo, ele ficará 8 anos inelegível. Ok? Vamos continuar. E aqui agora eu coloco para vocês quais são os casos de crime de responsabilidade. E isso tem que estar muito claro. Esse artigo 101 da Lei Orgânica do Distrito Federal tem que estar muito claro. Crime de responsabilidade são atos contra a Constituição, contra a Lei Orgânica, contra a existência da União, contra o exercício do poder executivo e poder legislativo, contra o exercício dos direitos políticos, direitos individuais, direitos sociais, contra a segurança interna do Distrito Federal e a segurança do país, contra a probidade. Cuidado, hein? Se ele colocar improbidade, verdade, é crime de responsabilidade cometer improbidade, ou seja, atos contra a probidade, contra as leis orçamentárias, contra qualquer lei, contra decisões judiciais. Senhores, eu acho que fica fácil para você gravar atos contra qualquer lei, seja a Constituição, seja a lei orgânica, seja a lei orçamentária, qualquer lei é ato de crime de responsabilidade, ato contra decisão judicial. Então isso cai em prova quais são os casos que podem resultar no impeachment do governador. E você tem que saber, e esses casos, que são casos taxativos para efeito de prova. Isso veio da onde? Veio da Constituição Federal. Ok? Tranquilo? Geralmente cai na prova. Senhores, essas regras aqui, eu só tenho que ter cuidado, porque olha só essa óbice. Os crimes de que trata este artigo serão definidos em lei especial. Ah, que lei é essa? É a Lei 1079 de 50, porque eu já falei que o STF, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que a competência é da União. Então, a lei é uma lei federal. Ok? Qualquer cidadão, partido político, associação, entidade, sindical, poderá denunciar a Câmara Legislativa, o governador e o vice-governador e os secretários de Estado por crime de responsabilidade. Tranquilo? Gente, atentos, fiquem, dê uma olhada no texto seco, estamos falando da nova lei orgânica do Distrito Federal, uma lei orgânica que está bem atualizada, uma lei orgânica perfeita para cair na sua prova. Fique atento e até a próxima aula. Valeu!